Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja alcançando os nossos corações, trazendo luz para o nosso ser, para a nossa alma, trazendo descanso e refrigério para os nossos corpos, que são templo do Espírito Santo nessa manhã. Templo do Espírito Santo, e viemos juntos para louvar, agradecer a Deus pela semana e também receber dele a orientação e a direção segura da sua palavra, que abrimos juntos nessa manhã no livro de Ruth, no capítulo 1. Vamos abrir todos juntos? Ruth, no capítulo 1. A partir do versículo 1 também até o versículo 14. Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 14. A boa palavra de Deus nos diz que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide e voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Louvado seja Deus, que nos mostra como em histórias, pessoas comuns como eu e você, Ele interfere, e Ele está presente, mesmo na adversidade. Vamos louvar a Deus e agradecer pelo privilégio de estarmos aqui. Convidar o nosso irmão presbítero Sérgio Bataglin, que nos conduz a Deus numa oração de louvor e gratidão nesta manhã. Deus amado, nós te agradecemos pela boa oportunidade de estarmos aqui neste dia, experimentando das tuas bênçãos, com saúde, com alegria no coração, de podermos estar na tua presença, para te louvar e agradecer os grandes feitos que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado pelos cuidados, pelos benefícios que o Senhor tem destinado a nós. Senhor, nós sabemos que o que temos, o que somos, vem das tuas mãos, e o nosso coração se enche de gratidão por isso. Senhor, e agora que nós reunimos para te louvar,
para te adorar, agradecer os teus cuidados. Nós pedimos que o Senhor esteja nos ouvindo, perdoando os nossos pecados, para que nós possamos nos achegarmos mais perto de Ti a cada dia, Senhor. Experimentar do Teu poder e da Tua bondade nas nossas vidas, ó Pai. Recebe esse culto de adoração, que num esforço humano nós queremos apresentar-lhe em espírito e em verdade, que possa agradar ao Teu coração, e que aqui, Senhor, aquilo que nós formos meditar na Tua palavra possa fazer diferença na nossa vida e conduzir, Senhor, mais perto de Ti. Senhor, nós pedimos a intercessão do Espírito Santo e da intercessão do Senhor Jesus para que nós possamos cumprir esse nosso propósito nesta manhã, Senhor. Oramos agradecidos, confiados no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Este é o dia do Senhor, diz o hino que nós vamos cantar agora. Vamos todos nos colocar de pé. Dina, você poderia tocar esse hino inteiro uma vez para nós? Sim. Chamada adoração, né? Para início de culto, e ele tem uma forma meio irregular para ser cantado. Então eu vou tocar uma vez só a melodia, outra vez com harmonia, e daí na terceira vez vocês cantam. Tá vendo? Eu espero que vocês agradem. É o hino do mês. Queridos, às vezes nós passamos por momentos difíceis na vida. Quando olhamos para as circunstâncias ao nosso redor, percebemos que muitas vezes as coisas fogem ao controle das nossas mãos. Talvez você que está nos assistindo aí pela internet, em casa, esteja passando por um momento assim, de dificuldade, de tristeza, de angústia. Muitas vezes de ver tudo o que nós construímos se perder diante de nós. E como é bom percebermos que Deus nos dá a liberdade de dirigirmos a Ele o nosso coração com sinceridade. Quando nós vemos o exemplo de Ruth e de tantos outros homens e mulheres da Bíblia, pessoas que viveram momentos de dificuldade,
mas que puderam expor o seu ser e o seu coração diante de Deus. E respeitosamente apresentaram diante dele sua queixa. Como filhos que honram o pai, mas um pai presente e que quer cuidar de nós. Nessa hora nós temos a oportunidade de buscar a Deus em silêncio, cada um de nós. Olhar para dentro do nosso coração, confessar pecados e colocar aos pés da cruz tudo aquilo que foge ao controle das nossas mãos. Tudo aquilo que nós não podemos cuidar, Deus cuida para nós, porque Ele é poderoso e Ele é o Deus vivo que ama e se importa com o seu povo. E provou isso, e mostrou isso, entregando o seu Filho Jesus, por amor de nós, lá na cruz. Dali, em Cristo, ali está tudo que nós precisamos. Dali vem tudo o que nós temos necessidade. Vamos orar silenciosamente durante alguns instantes, ter esse tempo na presença de Deus, apresentando a Ele os nossos corações. Pai amado, nessa manhã nós queremos dirigir a Ti o nosso coração, nesse momento de culto, em comunhão, juntos, como uma família da fé, confessar a Ti os nossos pecados, ó Deus. Sabemos que somos falhos, pequenos, fracos, precisamos do Teu perdão e da Tua misericórdia. Lava o nosso coração com o sangue de Jesus, ó Deus. Limpa as nossas mãos, purifica o nosso coração, ó Pai. Derrama sobre nós um desejo novo de Te agradar, de fazer escolhas que Te adoram diariamente, ó Deus. Ajuda-nos a andar pela vereda reta, porque sabemos que por nós mesmos, naturalmente, nós nos afastamos de Ti e nos distanciamos da Tua vontade. Tem misericórdia de nós, ó Deus, ajuda-nos. Que a alegria da Tua salvação e do Teu perdão encha as nossas vidas todo o tempo, para que nós possamos viver aqui dessa forma, que Te agrade, ó Pai. Deus querido, também queremos apresentar ao Senhor nessa manhã as nossas tristezas, as nossas angústias, sabendo que Tu és Deus provedor e poderoso, e que o Senhor recebe no Teu altar cada oração, cada petição, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. E aí da Tua morada eterna, ó Deus, o Senhor responderá, conforme a Tua boa vontade, porque nós queremos viver a Tua vontade, ó Pai, não a nossa. Nós queremos viver o Teu desejo, o Teu querer para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir a orientação do apóstolo Paulo, quando ele diz
nós podemos e devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, para experimentar uma nova natureza espiritual, que vem do alto do Senhor. Cumpre em nós a Tua vontade, ó Deus. Toca nos nossos lares, na nossa família, restaura, reconstrói, torna-nos filhos obedientes, bons pais, bons maridos, boas esposas, para que nós possamos ser, ó Deus, sal e luz, para que nós possamos ser um luzeiro a brilhar nesse bairro, nessa cidade, e fazer com que mais pessoas conheçam essa graça maravilhosa que cura e que restaura. Deus querido, trabalha em nós, vive em nós, Consolador amado. Essa é a nossa oração, em Teu nome santo, Jesus Cristo, Senhor e Rei nosso. Amém. Ó, vive em mim, Consolador. Se isso acontecer, todas as coisas serão diferentes. Vamos nos colocar de pé e cantar este hino. Que bom que Deus nos trouxe e vamos ver quem está ao nosso lado, nos cumprimentar no Senhor, na paz do Senhor Jesus. As crianças a partir de 2 anos, a nossa irmã missionária Jaqueline está aqui, elas podem ir com a Jaqueline, porque a Jaqueline tem uma mensagem preparada para as crianças.
Nós voltamos a abrir as nossas Bíblias no texto que lemos há pouco, no livro de Ruth. Domingo passado nós iniciamos o estudo no livro de Ruth, porque o livro de Ruth é um resumo de toda a Bíblia. Ele nos fala sobre Deus, nos mostra quem Deus é e nos mostra como Deus age. Mas o livro de Ruth também nos mostra quem você e eu somos. E nas vidas dessas pessoas que estão relatadas e retratadas aqui, nós nos encontramos. A providência de Deus é o tema maior do livro de Ruth. A ação benevolente de Deus em favor de nós. Mas, interessantemente, o livro de Ruth não registra nenhum milagre. Isso é bom. Porque você e eu, no nosso dia a dia, nós não vemos milagres de Deus. Nós sabemos que Deus pode fazê-los. E sabemos que Deus tem prazer em realizar esses milagres. Mas no cotidiano de nossas vidas, não é assim que Deus age. Quando você lê a Bíblia, você encontra períodos em que Deus resolveu fazer muitos milagres. O período da criação é um deles. Depois, nos dias de Moisés. Depois, nos dias dos profetas Elias e Eliseu. Depois, nos dias de Jesus Cristo e dos apóstolos. Esses são os períodos de milagres da Bíblia. Os períodos que ficam entre esses tempos são períodos que você não vê Deus realizar grandes milagres. Mas é a rotina, é o cotidiano, é a vida de tentativa, acertos e erros. É nesse tempo, é nessa dinâmica que Deus está agindo também, mesmo sem os milagres, mas está agindo. E a providência de Deus está presente. O livro de Ruth, então, é um livro que trabalha dentro desse período. Como você viu aí no comecinho do livro, nos dias em que julgavam os juízes. Eram dias confusos. Para você ter uma ideia do resumo do que eram aqueles dias, olha aí o versículo 25 do livro de Juízes, que está bem acima aí, do começo do livro de Ruth, o versículo que antecede o livro de Ruth. Naqueles dias, nos dias em que julgavam os juízes, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo, mais correto. Caóticos. Já pensou viver num mundo em que cada um decide o que é certo? Você acha que virar para a esquerda é o certo, mas o outro motorista acha que virar para a direita é o certo. Cada um faz o que quer. Cada um entende como devem ser as coisas, o procedimento, as escolhas. Viver num mundo assim é viver num mundo perdido. É viver num mundo confuso. É viver de fato da pior das maneiras. A nossa sociedade não pode ser estruturada em cima disso. Nenhuma sociedade humana é capaz de sobreviver a isso, mas naquela época era assim que essas pessoas estavam vivendo. Muito embora Deus já tivesse dito o que era certo. Deus já tinha revelado a eles, cerca de 300 anos antes, melhor dizendo, não 300 anos antes, porque o período do juízo durou cerca de 300 anos, mas Deus já havia revelado a eles tempos antes o que era certo, como eles deveriam viver, quais eram os valores que deveriam ser buscados e o que deveria ser deixado para trás, de lado, abandonado. Mas nos dias dos juízes, eles ignoraram o que Deus tinha dito. Resolveram se fazerem surdos para o que Deus revelou.
quando Deus revelou a Moisés a sua vontade, os seus mandamentos, a sua lei. Então eles estavam vivendo como melhor lhes pareciam. Dentro desse contexto é que nós encontramos essa história. E assim entendemos que aquele homem chamado Elimeleque, cujo nome significa meu Deus é rei, resolveu, por causa de uma grande fome que estava se abatendo na região de Judá, mudar-se com a sua família para a região de Moabe. Moabe era uma região hostil a Israel. Quando você lê a história entre esses dois povos, você vai ver que coisas terríveis tinham acontecido. Mas ele resolveu se mudar para lá, para Moabe. Moabe era uma região onde se adorava o deus Camus, um deus que exigia inclusive sacrifícios humanos. Elimeleque foi para lá e levou consigo sua família, sua esposa Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Tentando fugir da fome, fugir da morte, no versículo 3, ele morre. E a morte dele parece ser imediata. Ele chega a Moabe e morre. Mas a escolha que ele tinha feito tinha afetado a sua família. Lá estava agora sua esposa e seus 2 filhos numa terra hostil à sua fé, às promessas que Deus tinha feito a eles, mas tendo de sobreviver. Então, Malom e Quilion se casam com moabitas, Orfa e Ruth. E tocam a vida por quase 10 anos, vivendo naquela terra. Sobrevivem, provavelmente têm condição de ir adiante, mas eles também morrem. E lá então nós encontramos no final, no versículo 5, no primeiro parágrafo hebraico desse texto, nós entendemos o final dessa primeira parte da história dessa família. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. O livro de Ruth nos mostra a vida como ela é. Nós fazemos escolhas e as nossas escolhas nem sempre são as melhores. Elimeleque fez uma escolha ignorando os valores de Deus, porque na época em que ele vivia, cada um fazia o que pensava ser certo. E ele achou que era certo. Deixar Israel, deixar Judá, esquecendo das promessas que Deus tinha feito para eles, de abençoá-los naquela terra, para procurar viver em outro lugar. Seria ele um aventureiro? Talvez, não sei, o texto não nos diz. Mas uma coisa nós sabemos sobre Elimeleque, ele deu de costas para com a vontade de Deus. Para viver a sua ideia, para viver segundo o que lhe parecia melhor. Essa semana eu estava vendo um programa na televisão de alpinistas. E me interessei muito por esse programa. Não que eu goste de subir assim. Na minha imaginação eu até me vejo subindo, mas de fato não é comigo isso aí. Mas o que me chamou muita atenção naquele programa é que eles estavam escalando uma montanha mais alta do mundo chamada K2. E eles subiam até um estágio da montanha e depois tinham que descer para subir até aquele estágio, ir um pouco além, para depois ter que descer tudo, para o corpo deles se aclimatarem, porque eles estão a milhares de metros acima do mar. E mesmo sendo tão perigoso, mesmo sendo assim tão contra o senso comum fazer isso, existem pessoas que vão e fazem isso. E muitos deles perdem os seus grandes amigos. Porque o clima lá é tão imprevisível que de um minuto para outro uma tempestade vem e é terrível.
Eu fiquei pensando, o que faz uma pessoa viver uma aventura dessa? Sabendo que pode não voltar mais para sua casa. E é rápido um acidente acontecer. Por melhor que eles estejam preparados, todo ano morrem várias pessoas lá. Todo ano. E eles mesmos dando testemunho deles, de amigos que perderam. É incrível a necessidade do ser humano de ir além das suas capacidades, ir contra o seu juízo normal, para fazer coisas assim. Há pouco tempo atrás, um desses era brasileiro, subiu com um amigo dele, alcançou lá em cima, mas na volta morreu. Porque a dinâmica sobre o corpo humano de uma aventura dessa é tão extraordinária, que de uma hora para outra você tem um problema. Seu próprio corpo não resiste. Nós, seres humanos, somos imprevisíveis. Tomamos decisões que nem sempre são as melhores, e aí as consequências podem vir para nós e para os nossos familiares. Como alguns daqueles escaladores e alpinistas, deixando famílias desamparadas, em outras circunstâncias também. Mas nós encontramos aqui que Noemi ficou desamparada. Desamparada junto com 2 de suas noras também. E agora nos interessa saber como ela reagiu. Nós vimos com mais vagar, tanto no domingo passado quanto na quarta-feira, esses primeiros 5 versículos, mas agora eu gostaria de chamar a nossa atenção para a reação de Noemi. O versículo 6 nos diz que ela se dispôs com as suas noras para voltar para a terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminho de volta para a terra de Judá. Até aqui no momento. Ela então resolveu voltar à terra da aliança, a terra que Deus havia prometido que seria a terra daqueles descendentes de Abraão, e daqueles que andassem com Deus. Daqueles que guardassem a aliança, o pacto, o concerto que Deus havia criado e estabelecido entre Ele e o seu povo. Voltar para a terra de Judá, voltar para Belém, era voltar na direção de Deus, da palavra, da promessa, da vontade de Deus. Era deixar o caminho do homem para voltar a andar no caminho de Deus, na terra de Deus. Era o caminho da fé, era o caminho que Deus havia estabelecido. Então, nesse ponto, ao saber que Deus havia restaurado a bênção dele na terra de Judá, e a terra de volta produzia, e as pessoas estavam novamente prosperando, ela decidiu então voltar e exercitar a sua fé, porque Noemi, não nos enganemos, era uma mulher crente. E como ela era crente? Porque se fosse uma mulher obstinada, não lhe passaria pela cabeça, eu não volto mais para aquele lugar. Não. Ela estava voltando, porque havia pão, porque havia prosperidade,
mas porque ela também sabia que era o lugar dela. E mesmo que a sua fé não fosse assim uma fé tão dinâmica e concreta, e até mesmo elogiosa, porque nem isso a fé de Noemi podemos falar que ela seja elogiosa, mas é fé. É uma fé que está em tribulação. É uma fé que está em processo de quase decomposição. Mas continua a sua esperança e a sua expectativa colocada na terra do Senhor. Porque você veja aqui no versículo 6, está escrito: ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo. Então ela entende que voltou a haver pão em Judá, porque o Senhor, porque o seu Deus havia dado um novo ciclo, uma nova fase para o trabalho, para o labor da lavoura que eles realizavam. E ela sabia que a cevada tinha voltado a germinar e eles estavam colhendo lá. Então ela reage assim, ela demonstra fé. Ela entende que Deus controla todas as coisas. Então, para lá, ela vai voltar, é uma caminhada de fé. Mas quando nós continuamos a ler o texto, veja aí, a partir do versículo 8. Em um determinado momento da volta, cerca de 80 quilômetros, como eu disse no domingo passado, separava Judá de Moabe. Num determinado momento dessa viagem, ela volta-se para as suas noras e tenta dissuadi-las de acompanhá-la. Voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Vejam que, naqueles 10 anos de convivência, Noemi contou para Orfa e Ruth que ela era uma mulher crente, que ela acreditava no Deus Todo-Poderoso. Ela usa aqui o termo Senhor, que é o termo que nós também conhecemos em português como Javé ou Yavé. Aquele nome que Deus usou quando falou com Moisés, e Moisés perguntou: quem és tu? E Deus respondeu: eu sou o que sou. Eu sou quem sou. Então, ela dissuade, ou tenta dissuadir as suas noras a acompanhá-la. Voltem. Porque lá em Moabe, ou aqui em Moabe, se de fato ainda estavam na região, vocês vão ter melhor chance do que me acompanhando. Ela é grata, mas ela é pragmática. Ela reconhece a soberania de Deus e invoca a benevolência de Deus. Essa palavra benevolência em hebraico é o termo hesed. E ele engloba todos os atributos de Deus. O amor, o cuidado, a bondade, a providência, todas as atitudes
e atributos benéficos de Deus. Tudo que Deus pode fazer de bom está englobado nessa palavra hebraica, que é traduzida para o nosso português por benevolência. É uma palavra rica. Noemi então escolhe essa palavra, e é esse Deus no qual eu acredito, que é capaz de fazer todas as coisas, eu quero que Ele abençoe vocês duas. E abençoa as suas noras, invocando o nome e os atributos de Deus. Noemi é uma mulher crente. Ela é uma mulher que acredita na soberania e na benevolência de Deus. Mas Noemi é uma mulher em crise. Crentes entram em crise. Isso é maravilhoso na Bíblia. Porque a Bíblia jamais mente. Ela sempre nos fala a verdade. E é por isso que Deus resolveu revelar quem Ele é através de relacionamento conosco. E é por isso que nós encontramos na Bíblia tantas histórias, e a história registrada nesse livro. Que mesmo sendo crente, ela está em crise. E a crise dela é revelada quando as noras respondem: não, iremos contigo ao teu povo. Ela, porém, diz: voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam maridos? Tornai, minhas filhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido, ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes. Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim se amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Aqui está a crise dela. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. A crise de Noemi é pensar que a sua história de dramaticidade, de tristeza, de perda, de desamparo, é o fim da história. Ela reconhece a disciplina de Deus, por isso ela usa essa expressão: a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ela sabe que o sofrimento dela é resultado das escolhas erradas. Não é necessariamente dela, do seu marido, mas ela sofreu as consequências. Eles deixaram a terra prometida. Ela é crente, mas ela está em crise. Porque todos nós, não há exceção aqui, quando enfrentamos problemas em nossa vida, nós questionamos a Deus. Todos nós, quando enfrentamos frustrações, nós perguntamos a Deus: por quê? E quando Noemi mediu a bondade de Deus, a benevolência de Deus, pelos acontecimentos de sua vida, ela entrou em crise. Porque quando ela olhou para a vida dela, ela viu perdas e sofrimento e amargura. E ela diz: a mão de Deus tem pesado contra mim.
está descarregada contra mim. Ela entendia que Deus era soberano, e ela assimilava, ela aceitava a soberania de Deus, mas a sua crise, ela não conseguia concatenar essas duas verdades, a soberania e a bondade de Deus. Quando os nossos planos são frustrados, isso acontece. E eu gostaria de encerrar a nossa meditação nessa manhã, nos recorrendo do apóstolo Paulo. Por isso eu peço que você abra comigo a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, da segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Porque aqui nós encontramos um caminho para enfrentar a nossa crise. Porque o apóstolo Paulo também ele enfrentou a crise de fé. Porque também ele passou pelo vale árido, pelo vale da sombra da morte. Porque ele também se viu frustrado e prejudicado e perseguido. E olha o que nós lemos a partir do versículo 16 de 2 Coríntios, capítulo 4. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. No que consiste essa leve e momentânea tribulação que ele fala aqui? Eu quero que ele mesmo nos diga o que ele entende como sendo leve e momentânea tribulação. Volte uma página da sua Bíblia para o capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. E veja o que lemos a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que sois participantes dos sofrimentos, assim como os sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e que ainda continuará a livrar-nos.
ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Houve um momento nas viagens missionárias, enquanto eles estavam na Ásia, especialmente na cidade de Éfeso, que o apóstolo Paulo entrou nessa crise por causa dos problemas, da tribulação que ele enfrentou. A ponto de desesperarmos da própria vida. Lá no capítulo 4, ele fala que por mais dramático que isso foi, a ponto de desistir de viver, a luz da eternidade foi momentâneo, breve. Por pior que seja o problema que a gente esteja passando, quando nós olhamos para Deus, para quem Ele é, para as promessas, para os valores dEle, até mesmo o desespero pode ser encaixado num lugar em que ele está controlado, debaixo do controle e da soberania e da bondade de Deus. Essa tribulação que ele teve na Ásia, terrível como foi, a ponto de ele desistir de viver, de tê-lo levado a essa crise, foi sofrimento menor que o sofrimento de Jesus Cristo na cruz. Ele diz isso. E Deus estendeu o seu braço, a sua mão e o socorreu, e o livrou e o libertou. Aqui no capítulo 6 dessa mesma epístola aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos fala um pouco mais sobre tribulação, a partir do versículo 4. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Todo crente tem crise. Não há exceção nisso. Toda fé tem um momento de dúvida. Não há exceção nisso. A Bíblia está aqui para nos mostrar isso. Noemi era mulher de fé. Ela conhecia Deus. Mas ela não conhecia Deus no todo. Ela voltou as suas costas para os valores de Deus. Ela andou pelos caminhos que Deus disse que não eram os caminhos certos. Mas agora ela estava voltando para os caminhos de Deus, para a terra de Deus. Mas ela sabia que o seu sofrimento era duro. E ela, por causa do seu sofrimento, tinha dificuldade de enxergar a benevolência de Deus, a graça, a misericórdia.
Por isso ela disse para Orfa e para Ruth: Deus vai cuidar de vocês, mas não há esperança para mim. Não venham comigo. Vocês não têm chance comigo. Eu transgredi a vontade de Deus e a mão de Deus pesa sobre mim. Não me acompanhe. Orfa toma o caminho ordinário, comum, e volta. Ruth opta pelo caminho extraordinário, por acreditar nesse Deus aí, que Noemi tanto fala. Mas, mercê de Deus, sobre isso veremos em outra oportunidade. Vamos orar a Deus. Eu quero convidar você a colocar a sua vida na presença do Senhor, à luz do que Deus nos disse hoje pela sua palavra. Senhor, ajuda-nos a entender esse texto tão impactante e da experiência dessas pessoas tão comuns como nós, que possamos entender a nós mesmos nesse relacionamento que o Senhor estabelece, inicia e sustenta. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar em Ti. E quando entrarmos e enfrentarmos problemas e entrando em crises, que possamos nos lembrar que a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar a quem Tu és, ao que Tu dizes e ao que aguarda aqueles que creem em Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, assim, no nome dEle é que nós oramos. Amém. Ó Senhor, vem me dirigir. Vamos ficar de pé, vamos cantar juntos e consagrar dízimos e ofertas ao Senhor.
receber a bênção. Irmãos e irmãs, povo de Deus aqui congregado, irmanado, a grande congregação espalhada em outros endereços neste mundo, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto, dando-vos a saber o seu caminho benevolente de paz. Para a glória desse Deus bendito, que cuida dos seus, que trata os que creem, mas que dizem, aumenta-nos a fé. Para a glória do Deus Trino e para sempre. Amém. Gostaríamos de saber se temos aqui alguém nessa manhã que está nos visitando. Se tiver, pudesse colocar de pé um instante, por favor. Os nossos queridos aí de Ribeirão Preto. Que bom tê-los aqui novamente conosco. Deus abençoe vocês. Hoje você, juntamente com o boletim, recebeu informação sobre a nossa escola dominical, que reinicia hoje as suas salas, no seu currículo. Então, por favor, dê atenção a isso. Nossa igreja também está em processo para a eleição de diáconos. E você também, que é membro da igreja, está convidado a participar desse processo, orando e buscando orientação de Deus para indicar nomes de pessoas que serão eleitas. Então, dê atenção também a esse assunto, para que a igreja tenha os oficiais que Deus quer que sejam eleitos para a condução do trabalho dele, a nós confiados. Que o Senhor seja conosco e temos a oportunidade agora na escola dominical de continuar a meditar no bendito livro, o livro do Senhor.